Evangelho de Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler apenas um versículo do capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 21. Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 21. Diz assim: E obrigaram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Amém? Vou repetir. E obrigaram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Amados, você já parou para pensar, se você não tivesse uma Bíblia, se nós não tivesse Bíblia? Você já parou para pensar se as pessoas valorizassem tanto a Bíblia como valoriza o teu celular? Tem pessoas que se ele quebrar o celular agora, ele dá um jeito qualquer, a prestação pernambucana, corre para o Paraguai, mas não fica sem celular. Você fica sem Bíblia? Você já imaginou você sem Bíblia? Eu fiquei pensando assim, se eu não tivesse essa ferramenta na minha mão, a Bíblia, como que nós ensinaríamos? Como que nós iríamos entender sobre Jesus? Imagine um povo sem a palavra de Deus. E nós vemos hoje, amado, a Bíblia escrita em muitas línguas, mas ainda falta muitas pessoas. Nós temos muito escritores, mas poucos intérpretes da Bíblia que vão interpretar na língua para que seja escrita para o povo. Existem muitas pessoas que ainda não têm a porção da Bíblia e eles valorizam. Quando você lê as histórias dentro da evangelização, da obra missionária, dentro dos países fechados, e aonde eles conseguem entrar com uma Bíblia, ali, amado, eles repartem, livro por livro, literalmente da Bíblia, tiram as folhas dos livros, passa para umas pessoas, aqueles leem, depois passa para outras pessoas, até que todos vão repassando as Bíblias. Se você nunca leu um livro chamado Contrabandista de Deus, você procure esse livro. O irmão André, ele deve ter morrido há uns 3, 4 anos atrás. E ele foi chamado Contrabandista de Deus porque num Fusca azul, ele contrabandeava a Bíblia dentro na própria Rússia. Um dia ele estava com Fusca azul e estava com muitas Bíblias dentro do Fusca, no bagageiro, né? As pessoas pensam que o motor do Fusca é na frente, né? Mas o motor do Fusca é atrás. O bagageiro do Fusca é na frente. E ali ele tinha que passar pela alfândega. E ali muitos soldados, se eles pegassem ele com aquelas Bíblias, ele ia ser morto. Seria preso, julgado e morto. Mas ele confiava no cuidado de Deus, que ele precisava levar aquelas Bíblias. E quando aqueles soldados pararam ali e pediram para ele sair e abriram o capô do Fusca ali e abriram dentro do Fusca, eles disseram assim: olha, nós não vamos demorar demais, pode ir embora, senão vai acabar estragando todas essas alfaces de você. Essas alfaces vão acabar estragando essas alfaces. Os soldados, em vez de ver Bíblia, eles viram alface. Olha o que Deus faz. E olha o que esse homem estava arriscando para levar uma Bíblia. Hoje nós vemos, amado, que as pessoas muitas das vezes não valorizam. A Bíblia fica muitas vezes jogada. Muitas das vezes nós vemos as crianças riscando a Bíblia e arrancando folha da Bíblia. Muitas das vezes nós vemos Bíblia empoeirada dentro da casa. Amado, eu queria que você parasse um pouquinho para pensar, se você não tivesse Bíblia, o que aconteceria de nós sem a palavra de Deus? Esse texto, amado, esse versículo, fala de um certo Simão Cirineu. E fala dos filhos dele. É o único evangelista
que vai citar o nome dos filhos do Simão Cirineu. E se você for estudar as cartas de Paulo, você vai encontrar que esses dois, Alexandre e Rufo, foram auxiliares, trabalharam ao lado do apóstolo Paulo também. Amado, diante desses comentários, nós gostaríamos de meditar nessa noite sobre o desejo de carregar a cruz. O desejo de carregar a cruz. Cirene ficava na África do Norte, e ali havia uma colônia judaica. Ou seja, Simão Cirineu estava vindo dessa colônia era Páscoa. Jesus morreu na véspera da Páscoa. E ele estava vindo para o sacrifício. E ele chegou naquele momento ali, foi obrigado. Ele não foi de livre e espontânea vontade, ele foi obrigado a carregar a cruz. Eu imagino a maneira que ele se sentiu, que estava pronto para ir para o sacrifício. E agora era obrigado, mas ele não imaginava que ele estava carregando a cruz do verdadeiro Cordeiro de Deus. Ele não fez isso de livre e espontânea vontade, ele foi forçado. Ele não fez isso com amor, não. Quem sabe depois que ele entendeu tudo isso. E hoje o seu nome é escrito, que ele ajudou a carregar a cruz. Simão veio à festa da Páscoa, veio relembrar o que Deus fez no Egito. Eles veio pronto, porque a Páscoa é o quê? Relembrar o que o Senhor diz, é passagem. Quando o anjo da morte passou lá no Egito. Então a Páscoa, todos os judeus de todas as partes, de todas as colônias, eles vinham para Jerusalém, para oferecer sacrifício, para comemorar, para se alegrar, que um dia o Senhor livrou o povo de Israel da morte. Mas o primogênito de Deus estava ali para a morte. Eles estavam para comemorar o livramento da morte, e Jesus estava indo para a morte. Eles estavam indo para sacrificar, e o sacrifício vivo estava indo para a cruz. Quantas vezes, amado, que as pessoas ali presentes soubessem que o que Jesus estava fazendo, estava pronto para carregar aquela cruz. Você já parou para pensar onde estavam os amigos de Jesus? Aonde estavam os discípulos de Jesus para ajudar a carregar a cruz de Jesus agora? Estavam com medos. Seguiam Jesus de longe. A ponto deles obrigarem esse homem a ajudar a carregar a cruz. Jesus ele não é que ele não conseguia levar a cruz, que ele não aguentava com essa cruz. Mas uma pessoa que passou a noite toda sob tortura, sem comer, estava a ponto, a história registra que 40 açoites dos romanos, muitas pessoas, eles não aguentavam 30 e morria. Jesus suportou muito mais do que isso. Agora imagine como estava, e de acordo com os historiadores, aquela cruz pesava mais ou menos 80 quilos. Agora imagine você carregando um madeiro, naquelas ruas, cheio de pedras, aquele solavanco, aquilo não tinha uma espuminha, um pano para forrar o ombro de Jesus. Aquele soco, cada dia mais forçava, cada momento mais forçava. Então não era que Jesus não aguentava, não é que ele não tinha força, mas a tortura era demais. Mas não tinha ninguém ali disponível para ajudar Jesus a carregar a cruz. O Simão foi pego de surpresa. Deus tinha um plano na vida de Simão, amado, a ponto que agora nós vemos citando o nome desses dois filhos dele,
Pois tenho certeza que através dele reconhecer e de entender futuramente, ele aceitou o Senhor Jesus, foi aquele pregador da palavra do Senhor, e os seus filhos passaram a ser obreiros, a trabalhar na obra do Senhor. Quantas vezes o Senhor nos pega de surpresa, amado? Quantas vezes que nós não esperávamos, e ali nós somos pegos de surpresa, mesmo sem querer, o Senhor nos surpreende e ali nós somos abençoados. Os dois filhos, Alexandre e Rufo. Alexandre significa auxiliar dos homens. Obrigaram a Simão a carregar a cruz. Mas por que obrigaram? Porque não o faria espontaneamente. Se você estivesse ali no lugar de Simão, também você não faria de livre e espontânea vontade. Devia ser forçado. Porque não faria espontaneamente, porque não poderia ver a importância daquele ato, ele não conseguia enxergar a importância daquele ato. Outra coisa, a cruz era só para criminoso. Você olha para aquela pessoa carregando a cruz, e a Bíblia diz: maldito tudo aquilo que foi pendurado no madeiro. A cruz era para o criminoso. Agora você ajudar, preparando para uma festa constituída pelo Senhor, e agora você é obrigado, até mesmo a sujar a sua roupa, para ajudar na mente de Alexandre naquele momento, ou do pai de Alexandre, do Simão Cirineu. Aquele era um homem criminoso. Todos que não conheciam olhavam para ele, ele era criminoso. Isaías relata no capítulo 53, ele diz assim que nenhuma beleza via. Todos que passavam meneavam a cabeça. Ele foi transpassado, moído pelas nossas transgressões. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Mas as pessoas não conseguiam entender aquilo. Para muitos ele era um criminoso. Para outros ele era um grande profeta. Para outros ele era um mestre. Mas estava ali carregando a cruz. Será que estamos carregando a cruz de Cristo espontaneamente? Nós, cada um de nós carregamos uma cruz, amém, amados? Nós carregamos uma cruz. E essa cruz que o Senhor Jesus colocou sobre os nossos ombros, para nós caminharmos, até nós chegarmos o dia final. Nós estamos carregando de livre e espontânea vontade, ou estamos carregando forçadamente? Hoje nós não somos mais Simão Cirineu, nós entendemos o sacrifício da cruz, nós entendemos o que Jesus está fazendo. Mesmo assim, muitas pessoas estão carregando a sua cruz forçadamente. Eu preciso carregar a minha cruz de livre e espontânea vontade. Muitas pessoas dizem assim: a minha cruz é pesada. Você já ouviu isso? Algumas pessoas dizem: a minha cruz é pesada. A tua cruz não é pesada. A tua cruz é do tamanho e o peso que você aguenta, porque foi o Senhor Jesus que colocou sobre você. Por isso, amados, que nós devemos dar graça. Às vezes as coisas não estão fáceis. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está junto comigo. Amado, não é um Simão Cirineu que vai me ajudar a carregar a minha cruz, mas o próprio Jesus está comigo todos os dias até a consumação do século. Como você tem carregado a sua cruz? De livre e espontânea vontade? Ou obrigado? Será que temos recebido a necessidade, temos percebido a necessidade de carregar a cruz? E isso nós temos que fazer. A Bíblia diz assim: certo Simão, pessoa comum, certo. Uma pessoa comum, sem valor para a sociedade. Para Jesus não existe pessoa sem valor ou comum, amado. Existe pessoas comuns sem valor para Jesus? Não. Nós, humanos, que muitas das vezes desvalorizamos, classificamos as pessoas. Ah, é um João ninguém. É um qualquer. Ou quando alguém bate palma lá no portão, fala assim, diz, é um pedinte. Ah, é um índio. É um qualquer que está lá. Para Jesus não existe um qualquer. A Bíblia diz assim que ele passava por ali. Ele veio para a festa da Páscoa.
algo mais importante estava acontecendo na sua frente. Ele veio para uma festa, mas algo mais importante que ele não entendia estava acontecendo na sua frente. Ele ajudou o Rei dos Reis a carregar a cruz. Ele ajudou o Mestre Jesus. Eu imagino Jesus ali ao lado. Alguma coisa Jesus deve ter falado a ele, que a Bíblia não registra. Eu imagino ele, que ele, nesse espaço de tempo que ele ajudou a carregar a cruz, ele presenciou a crucificação de Jesus. Ele presenciou os sinais que aconteceram ali no Calvário. Você já parou para pensar os sinais que aconteceram? Houve treva, houve terremotos, houve muita coisa, houve perdão, houve salvação. Amado, eu quero dizer para você, amado, que muitas das vezes Deus está falando com você, está falando com a sua família, está acontecendo sinais, Jesus está operando sinais e maravilha para te chamar a atenção, para dizer para você, eu tenho uma obra na tua vida e você não está percebendo, amado. Muitas das vezes é mais fácil nós perceber o vibrar do celular ou aquele toquinho costumeiro que tem o celular de mensagem, do que nós percebemos que Jesus está falando aos nossos corações. Jesus tem uma grande obra na tua vida. Ele veio para nos resgatar. Algo mais importante está às vezes acontecendo na tua frente. E Ele está falando com você. Sua desatenção não o deixa perceber isso. As coisas dessa terra têm ocupado tanto a tua mente que você não consegue perceber o quanto Jesus tem falado na tua vida. Nós falávamos hoje de manhã que uma das coisas que está impedindo as pessoas de serem salvas, de serem perdoados os seus pecados aqui na terra, é a falta da prática da palavra de cada crente que conhece Jesus. Recebe muitas informações, recebe pregações, ensinamentos, não falta conteúdo aos montes, mas a prática da palavra quase zero. Por isso que nós não encontramos mais pessoas se rendendo aos pés de Jesus, porque não vê os próprios cristãos praticando a palavra, vê os cristãos praticando o que os ímpios estão praticando. Se você der uma circulada nesses dias de festas juninas, nessas escolas, em lugar que estão fazendo, você vai ver um punhado de crente jogando, bebendo quentão, fazendo uma coisa ou outra. Como que uma pessoa dessa vai influenciar outra pessoa para trazer os pés de Cristo, se ele faz o que os ímpios estão fazendo? Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Pode passar o tempo que passar, a palavra de Deus vai continuar a mesma. Aquilo que a Bíblia diz que era pecado há 100 anos atrás, vai continuar sendo pecado. Não é porque nós estamos cada dia mais avançando, cheio de informações, tecnologia, ciência avançando, que o pecado vai deixar de ser pecado. Eu quero dizer para você que isso é pecado, e que isso mancha o nome do Senhor Jesus Cristo. Você está envergonhando o nome do Senhor Jesus Cristo aonde passa, se você não pratica a palavra de Deus. Muitas vezes nesse momento a pessoa está cortando a sua cruz, está fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Quando estamos atentos à nossa própria vontade, não enxergamos a verdadeira necessidade. Você percebeu que às vezes a pessoa, quando você fala uma coisa que está no foco dela, opa, se interessou. Até mesmo se alguém está falando de perto, está no teu foco, você falou alguma coisa? Porque é o foco dela. Nós estamos vivendo numa geração que pessoas, eles se interessam por aquilo que eles focam. E muitas das vezes esquecem do principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Só enxergamos nossas festas particulares.
Simão Cirineu estava indo para a festa da Páscoa. Quantas das vezes que nós enxergamos somente as nossas festas particulares, ou seja, os nossos interesses particulares. Ah, se Deus não atender os meus interesses particulares. Muitas pessoas se revoltam contra Deus, porque Deus não atendeu os seus caprichos. Porque Deus não atendeu os seus desejos particulares. Eu pergunto, se Deus não atendeu, vai deixar de ser Deus? Não. Você que muitas das vezes, para pensar, amado, como que você tem se relacionado com Deus? Tem muitos filhos de Deus que têm faltado com a educação diante de Deus. Trata o Deus como se fosse um boneco qualquer. Que Deus é obrigado a atender os seus desejos. Fique atento ao que Deus está falando ao teu coração. Saia dos seus interesses particulares, das suas festinhas particulares e foque no Senhor Jesus Cristo. Simão foi encontrado para carregar a cruz. Entretanto, na multidão, Simão foi escolhido. Tinha várias pessoas, quem sabe porque ele tinha um porte físico avantajoso, grande. Nessas horas, os grandes enxergam o primeiro, vem cá. Se o Alan tivesse ali, era o primeiro. Vem cá, Alan, vai ajudar a carregar a cruz. Nessas horas, os pequenininhos não aparecem daí. Vai aparecer só os grandes. Adriano, o Alan, só os grandão. Os gaúchos. Simão foi encontrado para carregar. Que privilégio carregar a cruz de Cristo, amado. Que privilégio carregar a cruz de Cristo. Muitos são escolhidos mas recusam carregar a cruz de Cristo. O que é recusar a cruz de Cristo, amado? Quando Ele te chama para algo, para Ele, para servi-lo. Ele chama você para fazer alguma coisa para o seu reino. E muitas vezes você diz não. É recusar a cruz de Cristo. Vou testemunhar. Levar a palavra para outra pessoa. E você muitas vezes fica amedrontado, assustado. O que as pessoas vão dizer? Tenho que focar aqui na minha festinha particular. E Jesus está falando, pega a sua cruz, pega a minha cruz. Leve até essa pessoa. Leve a minha mensagem. Que cruz é essa que o Senhor tanto fala agora, pastor? Que eu não estou conseguindo entender o que é essa cruz que eu tenho que carregar. Sabe qual que é essa cruz? É a renúncia. É o caminho da santificação. É o amor na prática. Como é bonito, às vezes, a pessoa falar até uma poesia do amor, né? E fala tão bonito, mas viver o amor se torna tão difícil. O amor na prática, amar quem nos ama é muito fácil. Duro é amar quem não nos ama. Duro é amar as pessoas mal cheirosas, maltrapilhas. Aí sim, isso é o amor na prática. Você sair em busca das pessoas, ajudá-los de uma forma, com uma palavra ou com algo mais. Esse é o amor na prática. Isso é cruz. É querer ter uma vida espiritual séria. Você já parou para pensar quantas pessoas que dizem assim, eu queria ser batizado com o Espírito Santo, eu queria ter dons espirituais, eu queria ter um dom desse do pastor Fábio que revela pelo nome, meu Deus, eu ia arrebentar, ia sair por aí, mas e o preço para pagar? E a santificação? A vida espiritual, a séria? As pessoas querem, mas não querem pagar o preço. Há um preço.
Há um preço para ser usado nas mãos do Senhor. Há um preço para ser batizado no Espírito Santo. Há um preço para ter dons espirituais. As pessoas não querem ter uma vida séria espiritual. Isso é cruz. Isso é cruz. Deus está à procura de pessoas cujos corações estejam comprometidos com Ele. Deus está à procura dessas pessoas, de pagar o preço, de estar pronto para ser um instrumento nas mãos do Senhor, que desejam conhecer a Cristo na intimidade. Não é conhecer Cristo da Bíblia. Aqui eu conheço Jesus, as histórias, mas eu preciso conhecer Ele na intimidade, como meu amigo, como meu Salvador. Ter essa intimidade, de entrar e vou falar com Deus, eu vou falar com Cristo, Ele anda ao meu lado, eu tenho certeza. Ter essa intimidade com o Senhor, amado. Tem muita coisa, amado, que se fosse ver, há muitas pessoas que têm uma intimidade tão grande com Deus, tão grande com Deus, que tem coisas, amado, que se ele contar ou acontecer no meio de pessoa incrédula, ele não vai acreditar. Eu vi o testemunho de um pastor trabalhando na África. Nós sabemos que na África, a região da África, é uma região que há muito macumbeiro, feiticeiro mesmo. Não é esse ponto de vida que fica fazendo aí despacho, não. É aqueles que levitam, que voam por tudo que é lado ali, que se transformam em animais, se transformam em cobra. É esse tipo de macumbeiro. E lá esse missionário. Duas coisas aconteceu com ele. De Deus levitá-lo, ir longe e chegar a tempo para orar para uma pessoa, e esse próprio macumbeiro, de uma filha dele morrer, e Deus usar a vida desse pastor para ressuscitar essa filha. A vida, há um preço de oração. Se você conversar com as pessoas que são instrumento nas mãos do Senhor usado, vê quantas horas eles oram, quantos dias da semana eles jejuam, quanto tempo eles passam estudando a palavra de Deus. Isso é cruz, é sacrifício espiritual. Deus deseja conhecer, que o teu desejo seja conhecer Cristo na intimidade. Segundo Crônica, capítulo 16, verso 9, diz assim: pois os olhos do Senhor passam sobre toda a terra à procura dos fiéis. À procura dos fiéis da terra. Os olhos do Senhor passam sobre toda a terra à procura dos fiéis. Amém, amados? Que você possa tomar a sua cruz e seguir Jesus. Que você possa, meu amado, espontaneamente carregar a sua cruz. E não reclame da sua cruz. A sua cruz não é pesada. Quando você reclamar da vida que você está levando, olhe para trás. Você vai encontrar pessoas em situação mais difícil ainda. Se a tua luta com a tua família, a tua luta no trabalho, a tua luta no teu casamento está difícil, tem pessoas que estão pior. Se você reclama do teu trabalho, tem muitas pessoas que desejariam tudo estar no teu lugar trabalhando. Que você possa valorizar a palavra de Deus e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E que cada dia você possa, eu preciso conhecer Jesus na intimidade. Não sirva Jesus pelo que Ele é capaz de fazer, mas sirva Jesus pelo que Ele é, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Todas as demais coisas, amado, Ele sabe e Ele fará na tua vida. A Bíblia diz assim: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor sabe que nós estamos nessa terra. Ele conhece as nossas necessidades, mas Ele quer que nós nos preocupamos em servi-lo, em obedecê-lo e andar de acordo com a sua palavra. E todas as coisas que você necessita nessa terra, Ele vai suprir. Você crê nisso? Então entrega tudo nas mãos do Senhor. Carrega a tua cruz com amor,
Carregue a sua cruz, do tamanho que ela é. E agradeça ao Senhor, porque Ele te fortaleceu. E Ele vai te fortalecer a chegar até as mansões celestiais. Amém?